Quando falamos de um processo, de uma morte autoprovocada, e eu chamo de processo porque é um acontecer longo de sofrimento, pensamos o suicídio de uma forma multifatorial. É um processo de adoecimento emocional, social, cultural, biológico e também espiritual. A gente tem uma visão muito errônea quando falamos da morte por suicídio, atrelar a um processo de depressão, o que não é verdade. Sim, é muito comum pessoas que morrem por suicídio estarem ali no processo de sofrimento, trazendo alguns sintomas depressivos. Uma baixa autoestima, às vezes uma dificuldade com o autocuidado, uma desesperança no seu pensamento. Sim, existe essa possibilidade, mas há outros quadros psíquicos que também podem acometer uma pessoa, que venha a provocar a morte. Pessoas que apresentam um transtorno bipolar, nesses altos e baixos, isso é muito comum. Nossa, mas meu ente querido, ele estava bem, ele estava sorrindo. Quando a gente fala do transtorno bipolar, a gente vê essa flutuação de humor mais eufórico e humor mais deprimido. A pessoa que morre por suicídio, além de um transtorno emocional, é recorrente também o uso de substâncias. O álcool, a droga, a compulsão, muitas vezes também a gente observa entre pessoas que têm a morte autoprovocada. O que eu quero conscientizar é que não é somente uma pessoa deprimida que acomete o ato de morte. Falar sobre suicídio é um aspecto muito mais amplo e não tão leviano, como muitas vezes a gente escuta e percebe nessas campanhas Setembro Amarelo, Janeiro Branco. E eu tenho muitas ressalvas com essas campanhas, principalmente com Setembro Amarelo. Quando falamos de pessoas que estão nessa vulnerabilidade, quanto mais informações trazemos de uma maneira não coerente, mais prejudicamos do que auxiliamos. Se abrimos portas para poder discutir sobre algo tão intenso, que é a ideação suicida, precisamos ter a capacidade e a condição de ser continentes a esse sofrimento. Por isso que há necessidade de cautela, de muito compromisso e muito comprometimento quando estamos falando do processo de morte autoprovocada. Por isso eu digo, a partir inclusive dos meus estudos, das minhas pesquisas, a depressão não é o único transtorno que acomete essas pessoas. Quando falamos sobre a morte autoprovocada, é necessário ampliar essa discussão. Observamos causalidades, o que a gente chama no senso comum a gota, a última gota do copo, que já estava sendo quase que transbordada. Quando falamos sobre o fenômeno do suicídio, temos que discutir as nuances de fatores de risco e fatores de proteção, sendo diferentes em cada faixa etária. Quando traçamos uma perspectiva chamada autópsia psicossocial, a gente tenta reconstruir nessa população idosa que morreu por suicídio, que é meu objeto de pesquisa atualmente, a gente tenta compreender momentos de vida, fatores de riscos, que é muito diferente em cada nuance. E nos próximos vídeos eu vou tentar discutir um pouco de uma forma mais detalhada sobre isso. Quando falamos sobre a prevenção da morte por suicídio, precisamos estar atento ao macro daquela pessoa, alteração de comportamento, uma segregação às vezes social, emocional, uma baixa autoestima, sentimento de desamparo e solidão. Isso é uma outra questão também quando falamos da morte em pessoas idosas, o sentimento de solidão. E esse é um fenômeno cultural da qual a gente vem vivenciando principalmente após a pandemia, com a segregação desses idosos, com o que a gente chama de analfabetismo tecnológico. O que a pandemia trouxe isso de uma maneira muito intensa, a necessidade da comunicação pela tecnologia. A solidão, então, é um ponto muito importante de ser discutido não só na sociedade, vemos isso entre os adolescentes também, segregados dentro dos seus quartos, ligados na tela do celular, mas quando falamos dessa população idosa, a solidão toma uma outra proporção.
Sem contar todo acometimento físico, de processo de adoecimento, enfim, que eu vou tentar discutir isso num outro vídeo. Mas o que eu acho que é importante finalizarmos, né, essa reflexão? Como o fenômeno do suicídio é algo que vem crescendo nos últimos anos. E o que nós, sociedades, estamos preparados para ter esse olhar e esse acolhimento diferenciado? As pessoas estão em sofrimento. O Brasil é um dos primeiros países que mais tem afastamento da vida laboral de pessoas por ansiedade e por depressão. Ainda bem que temos espaço para poder dialogar sobre isso. Vamos aproveitar esses caminhos. As empresas estão abertas para falar sobre isso. As escolas estão abertas para falar sobre isso. Mas os idosos têm espaço para falar isso onde? Em instituições religiosas também poderia ser um caminho. Mas será que elas também estão abertas para poder ter essa discussão do adoecimento emocional? Sim, o sofrimento mata. E é possível acolhermos, aprendermos a discutir sobre isso. Eu sou a Fernanda Rezende, eu sou psicóloga clínica e hospitalar e eu cuido também de pessoas enlutadas e em sofrimento emocional.